Estamos de volta com o Nossa Opinion, esse programa semanal, produzido aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami. Hoje, 3 de outubro de 2020. Prazer estar de volta com vocês aqui, sempre com a participação do economista e empreendedor no Brasil, Cornélio Diniz, e aqui nos Estados Unidos, o nosso jornalista e escritor Marcos Omatti, começando hoje com um anúncio muito importante. Cornélio, faça um anúncio para os nossos espectadores. Marcos, espectadores. Nós, do programa Nossa Opinião, estamos muito felizes. Felizes com diversos comentários. Felizes com a nossa exposição. Já são mais de 25 países. Mais de 250 mil visualizações semanais. Isso nos motiva, isso nos inspira. E, devido a essa exposição, decidimos fazer algo inédito, algo inimaginável, totalmente inovador como o nosso programa. Para prestigiar você que está inscrito em nosso canal do YouTube, no dia 31 de outubro faremos um sorteio. Um sorteio inimaginável. E aí, gostaria de passar no final de semana nas praias de Porto de Galinhas? Ou conhecer Vila Velha, no Espírito Santo? Gramado, aquela cidade incrível no sul do país? Ou ir para um resort em Atibaia, Campos do Jordão? Ou até mesmo conhecer o Balneário do Camboriú? O que nós vamos fazer? Estamos selecionando o melhor local e no próximo dia 31 de outubro faremos esse sorteio exclusivamente para você que está inscrito em nosso canal do YouTube. Não está inscrito ainda? Não perca tempo. Vá agora, pare um pouquinho, vá para o canal do YouTube e se inscreva. Você pode ser sorteado e, de repente, você, seu marido, sua esposa, namorado ou namorada, seu cônjuge, você pode estar conhecendo uma dessas maravilhas do Brasil. Para tudo agora. Se inscreva agora no nosso canal. Você poderá ser o sorteado do dia 31 de outubro. Maravilha, Cornélio. Espero que os amigos que nos prestigiam aí no canal do YouTube possam ganhar esse prêmio. Maravilha. Hoje o programa está realmente muito interessante. Foi, inclusive, difícil para nós, aqui do Nossa Opinião, selecionar as matérias que nós vamos falar hoje para vocês. Mais de 40 assuntos tiveram que ser extraídos do programa, senão seria um programa de 2 horas. Vamos falar hoje sobre o novo filme O Pai da Noiva número 3, com Steve Martin. Vamos falar sobre a repercussão internacional do debate à presidência dos Estados Unidos entre Donald Trump e Joe Biden. Vamos falar sobre o recorde de inscrições, com mais de 500 mil inscritos das eleições municipais do Brasil. Vamos falar das demissões em massa, infelizmente, nos parques da Disney e também nas empresas aéreas americanas. Vamos ter também, no momento cultural do Ney Múcio, uma coisa fantástica, um vídeo do Tom Jobim espetacular. E, claro, vamos ter o highlight do Omatti. E agora, a boa notícia do Cornélio Diniz. E a minha boa notícia da semana: Cadastro Geral de Empregos e Desempregos no Brasil afirma que, no mês de agosto, foram abertas quase 250 mil vagas formais. Mais do que o dobro do que era previsto. Estavam se prevendo abrir 122 mil vagas. Óbvio, por causa do coronavírus, por causa da pandemia, no acumulado do ano foram fechados quase 850 mil postos de trabalho. Porém, estamos em recuperação. Vamos para cima! E agora a boa notícia do Marcos Omatti. A boa notícia dessa semana é que pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, estão desenvolvendo uma versão de um reator de fusão nuclear de tamanho reduzido. Esse reator, em teoria, gera energia que imita a energia emitida pelo Sol. E por que isso é importante? Porque essa tecnologia não queima combustível fóssil e nem emite gases de efeito estufa. A notícia impressiona porque há mais de um século cientistas tentam produzir um reator assim. A equipe do MIT que trabalha no projeto espera construir esse reator compacto nos próximos 3 ou 4 anos. O objetivo é começar a gerar energia limpa a partir de 2035. E essa é a boa notícia dessa semana. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
E a minha dica da semana é uma coisa fantástica, um filme que eu adoro muito, chamado Pai da Noiva, chamado Father of the Bride. Ele inaugurou, o número 1 foi em 91, depois teve o número 2 com Steve Martin. E agora, nessa época de pandemia, a diretora do programa, a produtora do programa, falou: gente, já que está todo mundo nesse momento de pandemia, por que não gravarmos o Father of the Bride 3-ish, que na realidade é o Pai da Noiva número 3, mais ou menos, que na realidade é um curta de 30 minutos, onde trouxe todos os atores originais, o Steve Martin, e dessa vez encaixaram o Robert De Niro, para dar um plus. Ele é o pai da futura noiva do filho do Steve Martin. Então, realmente é uma dica, é uma boa notícia. É um filme que saiu na sexta-feira retrasada. Em um dia tinha mais de 1,5 milhão, passou de 8 milhões de assistências no YouTube. Não deixe de assistir. Father of the Bride 3-ish, ou seja, o pai da noiva número 3, mais ou menos. Ô, Jay, bem que eles poderiam ter entrevistado você para esse filme, né? Afinal de contas, você já foi pai da noiva uma vez e provavelmente vai ser pai da noiva pela segunda vez daqui a um tempinho, né? Eles não querem entrevistar homem chorando. Não pode. Que emoção, que emoção. E agora o bate-volta Brasil e Estados Unidos com Marcos Omarte e Cornélio Diniz. Marcos, para começar esse nosso bate-volta de hoje, a repercussão da sua opinião do debate entre Donald Trump e Joe Biden e, por favor, apenas rapidamente, a indicação da juíza Amy Coney Barrett pelo Donald Trump. Jay, muito já se falou desse debate. Alguns, entre eu, incluído nesses alguns, consideraram o pior debate da história dos Estados Unidos, uma vergonha, a primeira economia do mundo apresentar um debate de tão baixo nível, dois candidatos a presidente desse país. O Donald Trump não deixou ninguém falar, interrompeu o Joe Biden toda hora, e o Joe Biden, aquele jeito dele, não conseguiu defender nada do que ele fez nos 8 anos de vice-presidente, como vice-presidente do presidente Obama. Ele começou o debate com uma pergunta sobre essa questão da indicação do novo ministro, que seria uma ministra do Supremo aqui dos Estados Unidos. Ele não perguntou para o Trump, por exemplo, por que há 4 anos, quando o presidente Obama tinha direito a indicar o próximo ministro da Suprema Corte, os republicanos bloquearam, dizendo que estavam num ano de eleições, quando faltavam ainda 8 meses para as eleições presidenciais. E agora, durante as eleições, porque já tem gente votando atualmente para presidente nessas próximas eleições, os republicanos estão dizendo: não, a gente vai sim indicar. Aliás, já indicaram a ministra que você mencionou, uma ministra altamente conservadora, muito católica, e que pode reverter uma questão, um debate que foi decidido há muitos anos aqui nos Estados Unidos, que foi Roe v. Wade, que decidiu pelo aborto, pela legalização do aborto nos Estados Unidos. Então, essa mudança, se essa ministra realmente for aprovada, a balança na Suprema Corte americana vai pender para o lado conservador. Então, não entendi por que o Joe Biden não falou nada a respeito disso, não defendeu toda a criação dos empregos que o Obama fez. O Chris Wallace, que era o mediador, que, na verdade, na minha opinião, foi o vencedor desse debate, a única pessoa com alguma consciência ali no debate, foi que falou: mas o presidente Obama criou 1.500.000 empregos a mais do que o senhor nesses quase 4 anos de presidência. Enfim, um desastre total. Marcos, me perdoe falar, mas aqui do Brasil a gente assistiu também, e com a tradução simultânea foi mais divertido ainda. Eu achava que esse tipo de programa humorístico só acontecia aqui no Brasil, porque para mim foi só gozação e sátira. Só para terminar essa parte do debate aqui, Marcos,
Eu falei com alguns, aliás, dezenas de amigos me ligaram aqui no Brasil, falou que a tradução simultânea, a pessoa que está traduzindo não conseguia traduzir, como é que vai discutir? Vai traduzir uma guerra entre um e outro. Agora, lamentavelmente, tudo que o presidente, o candidato, o vice-presidente Joe Biden queria falar, não foi. Foram 168 interrupções do Donald Trump, não deixou ninguém falar, ele não tem nenhum programa, não defendeu nada que ele fez. É só você olhar o gráfico e pegar o que estava acontecendo na economia americana em 2008, quando entrou o Obama, e como ele deixou 72 meses de crescimento ininterrupto da economia, mais de 6 milhões de empregos criados, deixou o país com o chama-se full employment, pleno emprego, e olha o que está acontecendo hoje com mais de 32 milhões de desempregados. Ainda bem que o Conselho de Eleições, lá dentro do Partido Republicano e o Partido Democrata, as televisões, falaram que no próximo debate, se houver, vai ter, que vão ter botar o microfone do Donald Trump em mudo, senão a pessoa não pode falar. Mas, Jay, causou preocupação em algumas partes da sociedade brasileira quando Joe Biden citou a Amazônia da forma que citou. Lamentável. A citação do vice-presidente Joe Biden foi realmente infeliz, mereceu realmente as respostas do presidente Bolsonaro. Eu acho que foi muito ruim. Eu acho que como debate, conforme o Marcos falou, foi um desastre. Jay, só para finalizar, duas coisas. A primeira, a audiência foi de um pouco mais de 78 milhões de pessoas assistindo ao vivo nos canais abertos, que é uma audiência excepcional para um debate, só que foi menor do que o primeiro debate há 4 anos entre o Trump e a Hillary Clinton, que deu 84 milhões de telespectadores naquela época. E a segunda coisa que eu queria falar é que agora, com o anúncio do presidente Trump e da esposa dele, a Melania, que contraíram Covid, eu não sei se vai haver outro debate, porque eu acho que ele vai acabar usando isso para não ter outro debate. Mas isso é uma opinião pessoal. Outra coisa, eu nunca pensei que eu fosse dar tanta importância para um debate da candidata a vice-presidente, que vai ser semana que vem, entre o Mike Pence e Kamala Harris. Cornélio, 3 capitais do Brasil, em setembro, chegaram a 44 graus centígrados. E as queimadas no centro-oeste brasileiro que não param, rapaz. Jay Marcos, recordes históricos de altas temperaturas têm acontecido em diversas partes do Brasil, particularmente este ano de 2020. Cuiabá não é mais Cuiabá, é Cuiabrasa. São Paulo, diversas cidades, está assim, inimaginável. Agora, com relação às queimadas do centro-oeste, o ápice das queimadas acontece no inverno, por causa da escassez de chuva, da baixa umidade. É natural, neste período, que haja aumento dos focos de incêndio. Mas o ano de 2020 realmente está preocupante. Jay, você que é um homem viajado, conhece os melhores locais do planeta, o Parque Estadual Encontro das Águas, lá em Poconé, fica aproximadamente 100 quilômetros de Cuiabá, mais de 80% da sua área destruída. É lá que concentra aquela maior quantidade de onças pintadas que atrai turistas do mundo inteiro. As consequências dessa queimada lá são, assim, imprevisíveis em relação à fauna e à flora. Animais com queimadura, intoxicação, morte de diversos deles, extinção de espécie e um equilíbrio da cadeia alimentar incrível. É preocupante a situação. E até hoje existem cientistas e pessoas não falando de aquecimento global, que é absolutamente um absurdo. Vamos falar já sobre isso, sobre as queimadas na Califórnia, que até hoje não pararam. Marcos, Uber já pode operar em Londres? Decidiram que pelos próximos 18 meses, e para quem conhece Londres e sabe dos preços altíssimos cobrados pelos táxis de lá, isso é um alívio. Cornélio, está aí uma coisa interessante. Ano de eleição e tivemos um recorde de candidatos às eleições municipais do Brasil, com mais de 535 mil candidatos. Meu amigo, onde é que saiu tanta gente? O mundo tem que saber. O Brasil é uma democracia madura.
qualquer um tem a oportunidade de se candidatar com possibilidade de se eleger. Nós podemos ver aí a eleição do Bolsonaro, totalmente inesperado, presidente do Brasil. Tivemos o governador do estado de Minas Gerais, inimaginável, um candidato que não tinha pretensão nenhuma e se tornou governador do estado de Minas Gerais. Este ano de 2020, teve um incremento de 12,5% do número de candidatos em relação à eleição de 4 anos atrás. Óbvio, tem inteligência dos partidos também. Quanto mais candidatos, mais votos, mais a chance de eu colocar o meu candidato do meu partido dentro do pleito. E, pela primeira vez, o número de negros ultrapassa o número de brancos. Todos somos iguais. A gente pode ver também um aumento significativo das candidaturas de militares. Óbvio, querem levar as suas expertises em segurança, porém, sob forte influência da eleição do presidente Capitão Bolsonaro. Por falar em candidaturas, e inclusive para municípios, para vereador no Rio de Janeiro, tem aquele nosso entrevistado, há 2 meses atrás, o coronel Fernando Montenegro, amigo do Marcos Romati e escritor daquele livro Comando Verde, que está no páreo, está competindo também. Marcos, quais são as novidades sobre o filme Lion King? O diretor Barry Jenkins, daquele filme Moonlight, que ganhou o Oscar, falando em desastre, naquela apresentação desastrosa do Oscar, porque deram o Oscar para o La La Land, e aí depois tiveram que corrigir, dizendo que o Moonlight é que tinha ganhado o Oscar de melhor filme. Enfim, o diretor desse filme, do Moonlight, disse que está trabalhando no que eles chamam aqui nos Estados Unidos de prequel do filme Lion King, que todo mundo conhece. Então, seria o que aconteceu antes daquela história. E aí eu fico imaginando aqui que deve ser como o Mufasa conheceu a Nala, o Pumba e o Timão ali pequenininhos e, obviamente, como nasceu a rivalidade entre os irmãos, o Mufasa e o Scar. Acho que vai ser um filme bem interessante. Lion King realmente é um espetáculo, né? Cornélio, o Rock in Rio faz planos para ter a sua edição 2021 para setembro, outubro do ano que vem. Em compensação, o Carnaval de Rua do querido Rio de Janeiro, nossa cidade aí, do Marcos e minha, cancelou o Carnaval de Rua do ano que vem. Rock in Rio, esta festa incrível, desejada por milhares e milhares de pessoas de todos os países, já confirmou a data. 24, 25, 26 e 30 de setembro, 1, 2 e 3 de outubro de 2021. Aonde vai ser? Na Cidade do Rock, Zona Oeste do Rio de Janeiro. DJ Alok já confirmou a participação, hein? Vai acontecer. Com relação ao Carnaval, ainda não houve a decisão final de cancelamento. No momento, apenas adiado. Já se falaram em junho, no meio do ano. Em fevereiro é impossível, não tem condições, existem os preparativos, os ensaios, os pré-eventos, e até lá não vamos ter proteção suficiente. Carnaval, data indefinida, com grandes chances de ser cancelado. Marcos, já tem time da Liga de Futebol Americano com Covid? Sim, Jay, como eu falei aqui há algumas semanas, não sei se você se lembra, quando eu falei do time do Vasco, que isso ia ser uma coisa mundial, que era só uma questão de tempo. A única liga que conseguiu se manter sem isso foi a NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana, que agora está nas finais, Miami Heat contra o LA Lakers, porque eles ficaram no que eles chamam de uma bolha, lá em Orlando, todo mundo ali num espaço reservado, ninguém entrava, ninguém saía. Então, eles conseguiram. O futebol americano, como eles têm que viajar de uma cidade para outra, de um estado para o outro, aconteceu. Então, o primeiro time foi o Tennessee Titans. Inclusive, o próximo jogo deles já foi adiado. Marcos, e o Prime Day? Afinal, vai ter esse ano ou não? A Amazon, que realiza esse evento normalmente nos meses de julho, né, tradicionalmente, por causa da Covid, mas não porque a Covid prejudicou a empresa, pelo contrário,
A Amazon disparou nas vendas durante a Covid, então não precisou, não teve como organizar o Prime Day, que na verdade são 2 dias, onde tem várias promoções. Você entra ali na Amazon e você vê várias promoções. Eles transferiram para agora, dias 13 e 14 de outubro, e outras 250 empresas já anunciaram promoções para ir junto aí com a Amazon, que é um preâmbulo da Black Friday. Cornélio, quem é esse designer pernambucano que venceu esse concurso mundial de mobilidade sustentável? David Almeida, o design pernambucano, Jay, 27 anos de idade, foi o grande vencedor do Moving On Challenger Design 2020. Um desafio internacional sobre mobilidade sustentável, promovido pelaquela empresa alemã, a Michelin. O projeto do brasileiro competiu com outros 246 concorrentes, 62 países. Um veículo modulável autônomo movido a ar. E é a primeira vez que um brasileiro ganha esse concurso, produzido pela Michelin. Vai, Brasil! E esse foi o bate-volta dessa semana com Marcos Romati e Cornélio Diniz. E agora, o nosso segmento cultural com Neir Mursi, trazendo um ícone da música brasileira, Tom Jobim. Alô, amigos e companheiros do Nossa Opinion. O meu momento cultural dessa semana é com um maestro que vocês conhecem bem, o mundo todo conhece, e ele vai falar sobre um assunto que há 30 anos atrás preocupava ele, e ele quase que premoniu isso. O nosso maestro Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, com a palavra. Um abraço, até a próxima. Todo brasileiro devia ter, para carregar uma caixa de fósforo, tinha que ter uma licença. Como você tem licença para carregar uma arma, né, porte de arma, tinha que ter uma licença para carregar a caixa de fósforo. E o sujeito chega agora nesses meses de julho e agosto e taca fogo, bota fogo no mato. Então, o fogo, ele bota o fogo lá embaixo, lá na estrada. Aí o fogo sobe, queima isso tudo aí que você está vendo. É uma catástrofe, né? No Brasil, houve queimadas que começaram em Minas Gerais, terminaram na praia do Espírito Santo. Eu me lembro do Luiz Bonfá e eu preso em Belo Horizonte, sem poder voar para o Rio, por causa da fumaça, aquela bruma seca das queimadas. É lindo, o Brasil é um país lindo, é isso aí que você está vendo, uma coisa maravilhosa, né? Não cai neve, não tem 40 graus abaixo de zero, não, cheio de passarinhos, cheio de macaquinho, né? Cheio de ervas medicinais que curam tudo, né? O negócio de você sempre ir destruindo as coisas e cada vez mais adiante, evidentemente que já está na hora da gente plantar mato, né? A gente vai construir um pouco da nossa floresta atlântica, que é a coisa mais linda do mundo, que tem mais variedade de bichos, de planta, de tudo, né? Era preciso que a gente comprasse agora as sementes, né? Os helicópteros, semeasse a floresta. Nós temos que plantar floresta, entende? Se a gente plantar floresta, a gente vai ficar muito, muito rico, né? Você, para entender de uma coisa, você tem que amar, né? Você tem que... Quando você ama uma coisa, isso cria uma capacidade, né? Você se interessa por uma coisa, então você cria você começa a olhar, é um tipo de estudo, né? Que coisa espetacular esse vídeo, que saudade do nosso grande maestro. Se foi muito cedo, infelizmente. E agora, o momento do Highlights do Romati. No mundo das viagens, a chamada Semana de Ouro na China, que começou o dia 1º de outubro, é como uma combinação de todos os feriados de fim de ano aqui no Ocidente.
É claro, com a Covid as coisas vão ser diferentes esse ano, mas nem tanto assim. Serão 600 milhões de viagens contra 782 milhões do ano passado. Com as restrições a viagens internacionais, a expectativa é de um aumento de 10% nas viagens domésticas. As reservas em hotéis de luxo dentro do país tiveram um aumento substancial esse ano. E você sabe qual o destino mais procurado durante a Semana de Ouro da China? Wuhan, exatamente a cidade onde a pandemia começou. É que lá é onde se encontra a Torre do Guindaste Amarelo, a atração turística mais visitada pelos chineses dentro do próprio país. A segunda é a Disneylândia de Xangai. E já que eu estou falando em Disney, a empresa anunciou que vai demitir 28 mil trabalhadores em todos os seus parques. 2/3 dessas demissões serão para funcionários que trabalham em meio expediente. A pandemia transformou a Disneylândia da Califórnia no lugar mais triste da Terra. Na semana passada, executivos pediram ao estado da Califórnia para reabrir o parque, que está fechado desde março. Muitos dos outros parques da Disney, incluindo o Walt Disney World aqui na Flórida e em Hong Kong, Paris, Tóquio e Xangai, foram reabertos, mas multidões reduzidas e precauções extras de saúde reduziram a rentabilidade. A Disney está então tentando estancar o sangramento. A divisão de parques representou 37% das vendas totais da empresa no ano passado, mas a pandemia fez com que a receita da companhia nesse segmento caísse 85% no último trimestre. Vocês se lembram que eu falei aqui do novo álbum da Taylor Swift? Aquele que bateu o recorde de downloads em um dia. Pois é, Folklore voltou ao topo da Billboard 200, ou seja, já são 7 semanas não consecutivas em primeiro lugar. Com isso, a Taylor Swift passou a Whitney Houston como a artista a ter mais semanas acumuladas com um álbum em primeiro lugar em todas as paradas de sucesso dos Estados Unidos. E ainda sobre música, se você nunca ouviu falar no fenômeno sul-coreano, a boy band BTS, pode ir se preparando. Os 7 membros do grupo de K-pop estão prestes a se tornar os mais novos milionários do planeta. Isso porque a empresa que detém os direitos sobre os sucessos do grupo, a Big Hit Entertainment, vai passar a ter suas ações comercializadas na bolsa a partir de 15 de outubro. Com um valor inicial de $115 por ação, a companhia está avaliada em 4 bilhões e 100 milhões de dólares. Os 7 membros do BTS têm ações da empresa e vão faturar, e muito, com essa oferta pública de ações conhecida como IPO. E esse foi o highlight do Almaty. Realmente esse número exagerado de demissões na Disney preocupa. E agora vamos para a dica da semana, iniciando agora com Cornélio Diniz. E a dica da semana, vamos falar sobre finanças. O Banco da Vida. Vamos mostrar agora um vídeo no YouTube de um programa de TV brasileiro onde o ator Nelson Freitas faz uma performance incrível, mostrando a importância do Banco da Vida. Assista aí. O Banco da Vida. Imagine se você tivesse depositado na sua conta de banco todos os dias R$ 86.400, que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final do dia essa conta seria zerada e no dia seguinte mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Que para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Saber o valor de um mês, você pergunta a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal. De um dia, pessoas têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não vem a hora de se encontrar. Saber o valor de um minuto, a quem perdeu um avião. De um segundo, quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas.
Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso, que é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, suas mulheres, seus avós. E a gente só se dá conta quando a gente perde. Eu tinha tanto beijo para dar, eu tinha tanto abraço. A gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, porque lá no Éden, no Jardim do Éden, o outro bota 200 bombas que vai ter 300 vídeos para ele pegar quando ele morrer. É o agora. O ontem é história. O amanhã, um mistério. E o hoje é uma dádiva. E essa foi a minha dica da semana. E agora, a dica da semana com Marcos Omati. A minha dica dessa semana é o programa Real Time with Bill Maher. Bill Maher é um comediante, apresentador de televisão. Eu o acompanho há muito tempo. Ele tinha um programa na ABC chamado Politically Incorrect. E ele foi despedido da ABC porque ele falou na época, logo após os atentados de 11 de setembro de 2001, que você podia dizer o que fosse dos terroristas que perpetraram aqueles atentados, mas que você não os podia chamar de covardes, como muita gente, principalmente nos meios de comunicação nos Estados Unidos, estavam fazendo. E por essa declaração, ele foi despedido. E aí a HBO o contratou. Por que eu estou falando dele agora, depois de tantos anos? Ele começou o programa logo depois na HBO. Estou falando porque a HBO renovou o contrato dele por mais 2 temporadas, ou seja, ele já está na 16ª temporada, só que ele agora é um programa fundamental para as pessoas assistirem. Por quê? Porque ele é a única pessoa que eu vejo aqui nos Estados Unidos questionando o fato de que se o presidente Donald Trump perder as eleições agora em novembro, se ele vai sair de fato da Casa Branca. Sempre que ele tem uma oportunidade, o Bill Maher pergunta isso para os convidados dele no programa, já perguntou isso várias vezes, ele vem fazendo essa pergunta há vários meses e nunca ninguém dá uma resposta incisiva para ele. Então, acho interessante a gente acompanhar o que vai acontecer, porque o presidente Trump já falou que as eleições vão ser fraudulentas por causa dos votos pelo correio. E aí, será que ele vai sair mesmo da Casa Branca? Então, não deixe de acompanhar Real Time with Bill Maher na HBO, às sextas-feiras, às 10 da noite, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos. E depois é gravado, você pode assistir a esse programa a qualquer hora depois desse original. E essa é a minha dica dessa semana. Aliás, Marcos, o presidente Trump já anunciou que a eleição desse ano vai ser decidida na Suprema Corte, ou seja, aceitar uma derrota não é fácil para o presidente Trump. E a minha dica da semana é para aquelas pessoas que adoram chocolate. Opa, essa dica é para mim então, de chocolatra número 1. Rapaz, você sabe que na Suíça foi inaugurado a maior fábrica de chocolate do mundo. E eles têm na entrada uma cascata de chocolate para você, Marcos, que adora chocolate, de 9 metros de tamanho. Agora, quem é que é o garoto propaganda dessa fábrica? Nada menos do que o Roger Federer, esse tenista mundialmente conhecido, primeiro do mundo durante vários anos. Realmente ele aceitou ser o garoto propaganda e o comercial deles é fantástico. Quem tiver a oportunidade de conhecer, visitar, provar, realmente é um lugar fantástico de conhecer, a maior fábrica de chocolate do mundo na Suíça. Essa é a minha dica para os chocolatras internacionais. Estamos terminando o nosso programa dessa semana, relembrando o que o Cornélio falou no início do programa. Queremos homenagear você que está inscrito no nosso canal, e se você não inscreveu, inscreva-se. No dia 31 de outubro, vamos premiar, sortear, quem sabe, um excelente final de semana para você, seu marido, sua esposa, seus filhos. Não podemos também deixar de agradecer a gentileza, a amizade, do compartilhamento e também das opiniões recebidas toda semana, desde o nosso início até hoje, do coronel Heitor José de Souza, lá de Brasília, muito obrigado, da doutora Aglaé Miriam de Oliveira, lá em Santa Catarina, do advogado Jorge Blois, do Rio de Janeiro. Obrigado pelo apoio, pela gentileza, pela amizade e por estarem compartilhando, nos ajudando a chegar em 25 países
e mais de 250 mil visualizações. Nos vemos semana que vem. Inscrevam-se no canal. Fiquem com Deus. Até semana que vem.